Numa fascinante aula de filosofia, o professor buscava transmitir uma importante lição sobre a vida a seus alunos. Para isso, ele utilizou um vaso de boca larga que simbolizava a jornada de cada indivíduo. Com maestria, o mestre colocou cuidadosamente algumas pedras grandes dentro do vaso, representando as coisas verdadeiramente significativas em nossas vidas, como nosso crescimento espiritual e profissional. Encantados, os alunos observavam o vaso e, quando questionado se estava cheio, prontamente responderam que sim. Porém, o professor tinha preparado um surpreendente desdobramento para a aula. Pegou o balde de pedregulhos e os despejou no vaso, onde encontraram espaço entre as pedras grandes. Novamente a pergunta foi feita: agora está cheio? E embora alguns estudantes estivessem empolgados, a maioria ainda respondeu que sim. Determinando a ir além, o professor trouxe uma lata de areia e delicadamente a derramou no vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras grandes e os pedregulhos, e mais uma vez a classe foi questionada sobre o vaso estar cheio. A surpresa foi ver muitos deles responderem que sim. O clímax chegou quando o professor despejou a água no vaso. A água penetrou cada minúsculo espaço, saturando a areia. O vaso parecia completo. Novamente o mestre perguntou à classe sobre o objetivo daquela demonstração. Todos ficaram em silêncio, ansiosos pela resposta. Com calma e sabedoria, o professor revelou a moral da história. O ponto é o seguinte: a menos que você coloque as pedras grandes em primeiro lugar na sua vida, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro. É preciso dar prioridade a seu crescimento espiritual e profissional. Estar aberto ao novo e deixar que as outras coisas se ajustem por si só. Se você preencher sua vida somente com coisas pequenas, aquelas que realmente são importantes nunca terão espaço. Um dos alunos ficou intrigado com a lição e decidiu experimentar. Recebeu um vaso idêntico ao primeiro, com as mesmas pedras grandes, pedregulhos, areia e água. Ao seguir a sequência correta, colocando em primeiro lugar as pedras grandes, ele percebeu que as demais coisas encontraram naturalmente seus espaços. No entanto, ao reverter a ordem, as pedras grandes não couberam no vaso, que ficou repleto com coisas menores. Assim, a importante lição do professor foi aprendida. Coloque as coisas realmente importantes em sua vida em primeiro lugar, e o restante se encaixará harmoniosamente. Ainda há tempo para reavaliar nossas prioridades, esvaziar nossos vasos mentais e emocionais e preenchê-los com as verdadeiras pedras grandes, que nos levarão a uma vida plena e significativa.